Muito bem, pessoal, vamos continuar nessa aula os nossos exercícios sobre o importantíssimo título Crédito Tributário, terceiro título do livro 2º do Código Tributário Nacional, e vamos para a questão número 103. Vamos lá. Avalie o acerto das formulações adiante e marque com V as verdadeiras e F as falsas. Em seguida marque a opção correta. Vamos lá. Vamos primeiro para a primeira afirmativa. A intimação ou citação judicial validamente feita ao representante da Fazenda Pública interessada interrompe o prazo de prescrição da ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição do tributo. Voltando para o Borbinha, minha gente, nós temos muito que conversar sobre isso. Se bem que é muito fácil, vocês já sabem que prazo em direito tributário é de 5 anos, não tem como errar. Só tem um prazinho em todo o direito tributário, que é de 2 anos, que é do artigo 69, que é sobre o qual nós vamos conversar agora. Então vamos lá. O sujeito passivo pleiteou a restituição, ele pagou indevidamente. Ele tem 5 anos, de acordo com o artigo 168 do CTN, para pleitear a restituição. Passados os 5 anos, ele perde o direito de pleitear a restituição. Mas vamos imaginar que ele tenha pleiteado a restituição dentro do prazo do quinquênio, 5 anos. Pleiteou a restituição administrativamente e a decisão da ação administrativa foi desfavorável ao sujeito passivo. Denegou a restituição, não autorizou a restituição. Nesse caso, o sujeito passivo tem agora o único prazo de 2 anos em todo o direito tributário do artigo 69. Ele tem 2 anos para recorrer judicialmente da decisão administrativa que lhe negou a restituição. Cuidado! O prazo para pleitear administrativamente é de 5 anos, como todos os prazos dentro do direito tributário, à exceção do artigo 69. Prazo do artigo 68, portanto, 5 anos, para pleitear administrativamente a restituição. Entrou com o pedido, foi negada a restituição, 2 anos. Para recorrer judicialmente da sentença administrativa que pleiteou a restituição. Maravilha! Só que tem um detalhe. Além de ser o único prazinho de 2 anos em todo o direito tributário, é o único prazo que, uma vez interrompido, recomeça por metade. E metade de 2, minha gente, sempre foi, é e vai continuar sendo 1. Mas não tem, mas é 1, metade de 2 é 1. Então, de acordo com o parágrafo único do artigo 69, este prazo é interrompido pelo início da ação, recomeçando o seu curso por metade de 2, volta a insistir, é 1, recomeçando o seu curso por metade, ou seja, por 1 ano, com a citação ou intimação validamente feita ao representante da Fazenda Pública interessada. Então, cuidado que o parágrafo único do artigo 69, ele traz o fato de que a interrupção desse prazinho de 2 anos, ele traz um marco que caracteriza a interrupção e o que reinicia a contagem, por 1 ano. Vai reiniciar por 1 ano, pode ser interrompido com 1 ano e 11 meses, vai recomeçar por 1 ano. Mas eu vi uma decisão semelhante, não tem, metade de 2 é 1. Então, interrompido, seja lá com quanto tempo for, ao reiniciar a contagem, 1 ano. Mas o que o examinador adora, o examinador tarado adora, é trocar o marco que interrompe e o marco que reinicia a contagem, que foi o que o examinador fez nessa questão aqui. O que interrompe é o início da ação. E ela recomeça por metade, ou seja, por 1 ano a contagem, com a citação ou intimação validamente feita ao representante da Fazenda Pública interessada. Então, voltando para a nossa questão, observe que na primeira,
afirmativa, a intimação ou citação judicial validamente feita ao representante da fazenda pública interessada interrompe o prazo de prescrição da ação. Não. O que interrompe é o início da ação. Ele recomeça, o prazo recomeça por metade, por um ano, independente de quando tenha sido interrompido, com a citação validamente feita ao representante da fazenda pública interessada. Esse errinho que está na primeira afirmativa é um erro muito comum. O tarado, o examinador, adora trocar os dois marcos, o que, de fato, interrompe o prazinho de 2 anos, que é o início da ação, com aquele que que reinicia sua contagem por metade, ou seja, por um ano, que é a citação validamente feita ao representante da fazenda pública interessada. Então, a primeira afirmativa está errada em função disso. Vamos ver a segunda. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição na mesma proporção dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. Muito bem, voltando para mim, olha só. Em primeiro lugar, o que é uma penalidade de caráter formal e o que é uma penalidade de caráter moratório? Muito fácil. A penalidade de caráter moratório é aquela por falta de pagamento, seja lá do que for. Então, não pagou no prazo, vai ter uma penalidade de caráter moratório. Agora, vocês sabem que existem 2 tipos de obrigação tributária. Obrigação tributária principal, que envolve o pagamento, e obrigação tributária acessória, que é aquela obrigação de fazer ou não fazer, positiva ou negativa, por interesse da arrecadação e fiscalização. E sabemos também que a inobservância dessa obrigação acessória a converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. O cara descumpriu uma obrigação acessória vai ser multado, uma penalidade. E essa penalidade, no entanto, é uma penalidade de caráter formal. É uma penalidade por inobservância de uma obrigação acessória. E a penalidade moratória é a penalidade por falta de pagamento de tributo. Maravilha. Vamos imaginar a seguinte situação. Um auditor fiscal de um determinado estado, fazendo uma blitz, vê um caminhão passando sem nota fiscal. Ele vai, cobra tributo, o ICMS, e a penalidade. Certo? Moratória, que é a penalidade por não pagar o tributo. Mas tem mais uma penalidade também, que é a penalidade por não emitir nota fiscal, uma penalidade formal. O indivíduo, o contribuinte, praticou 2 infrações tributárias. Uma, não pagou o tributo. Outra, não cumpriu a obrigação acessória, que era a emissão de nota fiscal. Então, ele vai ser lançado o tributo, a penalidade moratória e a penalidade formal por descumprimento de obrigação acessória, que era a emissão da nota fiscal. Maravilha. O contribuinte pagou, foi para casa. Poder pleitear a restituição do tributo, porque não era devido, da penalidade de caráter moratório, porque é uma penalidade por falta de pagamento de algo que não era devido. Mas os produtos isentos não são dispensados da emissão de nota fiscal. Tem que ter nota fiscal. Então, aquela penalidade de caráter formal não foi prejudicada pela causa da restituição, porque, embora não fosse devido tributo, era obrigatória a emissão da nota fiscal. Em resumo, vai ser restituído o tributo, a penalidade de caráter moratória, mas não a penalidade de caráter formal não prejudicada pela causa da restituição. Essa não vai ser restituída, evidente que não. Ok? Então, muito cuidado, que esse é um detalhe muito importante a respeito do processo de repetição de débito, previsto lá no artigo 167 do Código Tributário Nacional. Então, voltando para a nossa questão, nós vimos na segunda afirmativa que a restituição total ou parcial dá lugar à restituição na mesma proporção dos juros de mora, das penalidades, evidente, salvo as referências a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. Exatamente isso aí é o artigo 167 do Código Tributário Nacional. Então, a primeira está falsa, a segunda verdadeira. E a terceira? A restituição
vence juros capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que há determinar. Ora, voltando para mim, olha só, gente, o parágrafo único do artigo 167 do CTN dá duas pauladas na cabeça do contribuinte, uma paulada bem dada na cabeça do contribuinte. Por quê? Seria muito mais interessante para o contribuinte receber com juro capitalizado, juro sobre juro, na medida em que são juros que ele vai receber por um pagamento que ele fez indevidamente. E, obviamente, esses juros deveriam ser contados da data em que o contribuinte pagou indevidamente, mas não. De acordo com o parágrafo único do artigo 167, os juros são não capitalizados e contados da data que se tornar definitiva a decisão que autorizar a restituição, e não da data do pagamento indevido. Certo? Artigo 167, parágrafo único. Então, voltando para a nossa afirmativa da questão, a restituição vence juros capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar. Está errado. É juro não capitalizável, portanto, nossa resposta, letra D de dado. Falso, verdadeiro e falso. Maravilha. Voltando para mim, e o Vitão vai colocar lá para nós a questão 104. Então, questão número 104. Vamos lá. Avalie as indagações abaixo e, em seguida, assinale a resposta correta. Primeira. É permitido conceder anistia que abranja atos praticados com simulação por terceiro em benefício do sujeito passivo? Minha gente, esse artigo é um artigo curioso demais, que é o artigo 180 do CTN. Estranho, muito estranho, mas muito fácil ser guardado por isso mesmo. Determina que a anistia não se aplica, o artigo 180 do CTN, a infrações cometidas com dolo, fraude, simulação, através de crime ou contravenção. Não tem papo. Mas no inciso 2º, determina que a anistia pode ser aplicada, se a lei assim determinar, aos casos de conluio. Determina que, salvo disposição de lei em contrário, não se aplica aos casos de conluio, então pode ser aplicada se a lei assim determinar. O curioso é que o conluio é quando duas ou mais pessoas se unem para praticar dolo, fraude ou simulação. Então, no Brasil, se o indivíduo praticar dolo, fraude ou simulação sozinho, não é anistiado de jeito nenhum, está lascado. Agora, se for em quadrilha, tudo bem, pode ser anistiado. A gente tem que ter uma interpretação histórica desse fato. O código foi publicado em 1966, em pleno regime de exceção, com casuísmos, e alguma empresa que tivesse praticado alguma coisa precisava ser anistiada, ficou esse dispositivo que hoje tem uma aplicação prática, que é a delação premiada. Se um dos participantes do conluio denunciar a própria infração, ele pode ser anistiado. Ok? Então, voltando para a nossa afirmativa, é permitido conceder a anistia que abranja atos praticados com simulação? Não. Só é permitido e se a lei expressamente determinar com relação a conluio, de acordo com o artigo 180. Segunda afirmativa. É permitido que a lei tributária concessiva de anistia condicione o benefício fiscal ao pagamento do tributo? Ora, minha gente, o artigo 181 do CTN determina que a lei concessiva da anistia pode determinar que ela seja condicionada, limitada a infrações relativas a determinado tributo, a infrações até determinado valor, a determinada região da entidade tributante e sob condição do pagamento do tributo. E combinar essas exigências todas, as 4 ou 3 delas, ou 2 delas, ou uma apenas. Artigo 181 do Código Tributário Nacional. Então, voltando para a nossa afirmativa, ela está correta. Então, a primeira é falsa, a segunda é correta. Vitor, vai lembrando aí para mim, que senão eu vou esquecer aqui a ordem. A primeira é falsa, a segunda é correta. Vamos ver a terceira aqui. Admite-se a revogação por lei a qualquer tempo de isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições? Ora, minha gente, artigo 178 do CTN. A isenção, se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, não pode ser revogada, se as condições estiverem sendo cumpridas. Artigo 178. Agora, se ela for concedida ou por prazo certo ou sob condição, pode. Mas por prazo certo e sob condição, de acordo com o artigo 178 do CTN, não pode ser revogada se as condições estiverem sendo cumpridas.
Legal? Voltando, então essa foi, admite-se a revogação por lei a qualquer tempo de isenção concedido para certo e em função, não admitido. E a última, é permitido que a isenção e a anistia sejam concedidos restritamente a determinada região do território da entidade tributante? Ora, voltando para mim, já vimos que sim. Lógico, isso para isenção e anistia. E para moratória ainda pode ser circunscrita tanto a determinada região quanto a determinada classe ou categoria de sujeito passivo. Diante disso, seu Vitor, que foi marcando para mim, como é que ficou a resposta aqui? Primeira falsa, segunda correta, a terceira não. Primeira falsa, então a resposta letra E. A segunda correta, já estamos... Opa! Aqui, legal. Não é isso? Não, sim, não e sim. Ok? Maravilha! Então, minha gente, nós vamos terminar aqui essa aula e na próxima continuamos os exercícios a respeito de crédito tributário. Até lá!